Olá. Hoje vamos dar uma olhada mais de perto numa oportunidade bem interessante que surgiu na Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. É uma vaga para professor visitante. Esse pode ser nacional ou estrangeiro. A fonte principal aqui é o edital oficial, né, e algumas notícias relacionadas. A ideia é destrinchar os pontos mais importantes dessa vaga, que é para quem já tem doutorado. Vamos ver o que é essencial saber. Então, a pessoa vai atuar onde exatamente? É junto ao programa de pós-graduação em microbiologia e parasitologia, certo? Isso, com foco em microbiologia, parasitologia ou imunologia. E a carga horária é integral, 40 horas semanais, dedicação exclusiva, mas quem pode se candidatar afinal? Olha, o básico é ter o título de doutor. Isso é o ponto de partida. As áreas de formação são até que amplas, sabe? Tipo ciências, biológicas, farmacêuticas, saúde, veterinárias, biotecnologia. Mas, e aqui está o pulo do gato, a tese de doutorado precisa ser especificamente em microbiologia, parasitologia ou imunologia. Não adianta ser doutor em outra coisa, mesmo nessas áreas gerais. A tese é que define. Entendi. O foco é bem específico, então, apesar da formação poder ser variada. Exatamente. E tem umas categorias diferentes, o que é interessante notar. Para brasileiros, são duas. Professor visitante 1. Esse precisa do doutorado e, no mínimo, 10 anos de experiência comprovada depois do título. Experiência acadêmica científica ou técnico profissional, vale tudo. Aí tem o professor visitante 2, também para brasileiros com doutorado, mas aí a exigência de experiência é menor, até 5 anos depois do título. E para estrangeiros? Bom, para eles a exigência é o doutorado e experiência comprovada, mas sem aquele piso de 10 anos como no visitante 1. É mais flexível nesse ponto. Interessante essa divisão, né? Visitante 1 e 2 com tempos de experiência diferentes para os brasileiros, talvez para atrair tanto gente mais sênior quanto quem está, digamos, mais no começo da carreira pós-doc. Pois é, parece uma estratégia para ter um mix, né? Gente com mais bagagem e gente com talvez ideias mais recentes, quem sabe? Faz sentido. E a seleção, como é que funciona na prática? É muito complicada? Bom, ela tem duas fases principais. A primeira é a eliminatória. Eles chamam de análise do reconhecimento de competência. Basicamente, eles vão checar se a produção científica do candidato, o currículo dele, né, está no nível do que o CNPq considera para um pesquisador de produtividade. É um filtro inicial. Ah, tá. Usam o CNPq como referência. Garante um certo padrão já de cara, né? Exato. Quem passa por essa peneira inicial, aí sim, segue para a fase 2. Certo. E a fase 2? A fase 2 é eliminatória e também classificatória. Aí o negócio fica mais detalhado. Eles analisam a produção dos últimos 5 anos. Entram títulos, comprovantes de atividade de ensino na pós, publicações, orientações de alunos, projetos de pesquisa que conseguiram financiamento, tudo isso conta ponto. Tem uma tabela específica no edital com a pontuação para cada item, sabe? E para ser aprovado mesmo precisa tirar uma nota mínima de 7,0. 7. Não é para qualquer um. É um processo bem rigoroso, então. Bastante. E falando na parte boa, né? Remuneração. Como fica para quem passa por tudo isso? Varia entre as categorias. Varia sim, e os valores são bem interessantes. Para o visitante 1 e para o professor estrangeiro, o salário é equivalente ao de um professor associado, classe D, nível 1. Isso dá hoje algo em torno de R$ 24.800, mais ou menos. É a soma do vencimento básico com a retribuição por titulação de doutor. Um valor bem competitivo. Sim. Já para o visitante 2, a referência é a classe C, nível 1, que seria um professor adjunto. O valor fica por volta de R$ 19.750 mensais, também somando básico e retribuição. Entendi a diferença. E o contrato? Quanto tempo dura? Também tem diferença. Para os brasileiros, visitante 1 ou 2, o contrato inicial é de até 12 meses. E pode ser prorrogado por mais 12. Já para o professor estrangeiro, o prazo inicial é maior. Pode ser de até 24 meses e também pode ser prorrogado por mais 24 meses. Ok, prazos bem definidos.
E tem mais algum detalhe prático, burocrático que a gente precise saber? Tipo, taxa de inscrição? Tem sim. Tem uma taxa de inscrição de R$ 200. Mas olha que importante, tem possibilidade de pedir isenção. Quem está inscrito no CadÚnico ou quem é doador de medula óssea pode solicitar essa isenção. É bom ficar atento aos procedimentos para isso. Legal saber disso. E currículo? Como funciona? Para brasileiros, o padrão tem que informar o endereço do currículo Lattes atualizado. É a nossa plataforma, né? Para estrangeiros, eles pedem o ORCID, que é uma plataforma internacional similar. Certo. E para os estrangeiros, imagino que tem a questão do visto de trabalho, né? Com certeza, quem for aprovado e vier de fora é responsável por tirar o visto certinho para poder ficar e trabalhar aqui no Brasil durante o contrato. A universidade não cuida disso, é o candidato mesmo. Entendi. Outra coisa, eles falam em uma vaga, mas às vezes classificam mais gente, né? Sim, o edital prevê que até 5 candidatos podem ser classificados, ou seja, aprovados. Ficam numa lista de espera, digamos. E é importante lembrar das cotas. A classificação final tem que reservar 30% das vagas para candidatos negros, indígenas e quilombolas e mais 5% para pessoas com deficiência. Muito importante essa observação das cotas. E tem alguma restrição? Alguém que, mesmo tendo doutorado na área, não pode participar? Tem sim algumas regras claras. Por exemplo, quem já teve um contrato temporário com o governo federal pela mesma Lei 8.745/93 e esse contrato acabou há menos de 24 meses, não pode. Servidores públicos ativos também não podem, em geral, a não ser que seja um caso permitido de acúmulo de cargos. E professores da própria UFPEL que se aposentaram há menos de 5 anos também ficam de fora. Ok, são regras para evitar certas situações. Bem, parece uma oportunidade bem completa, né? Abrangendo diferentes perfis. Sem dúvida. É uma chance bem significativa para pesquisadores doutores, tanto os daqui quanto os de fora, com mais ou menos tempo de estrada depois do doutorado e para contribuir num programa de pós-graduação específico lá na UFPEL, com um salário bom, contrato claro, acho que é bem atraente. Com certeza. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação, talvez. Além do currículo, dos pontos, da avaliação formal. Qual será o impacto real que um professor visitante traz? Seja ele brasileiro, de outra instituição ou estrangeiro. Como essa troca de experiências, de métodos, de visões, enriquece o dia a dia do programa. Os alunos, os próprios professores dali. Acho que tem um valor aí que não está no papel, né? Essa circulação de conhecimento, essa oxigenação que pode acontecer no ambiente de pesquisa. É algo para se pensar sobre o valor dessas colaborações.